Olá, novo amigo, seja bem-vindo a esse meio de comunicação. Nós estamos fazendo a leitura desse livro, Mente, Caráter e Personalidade, de Ellen White. Nós estamos no capítulo 17. Se você não faz parte desse canal, coloca, dê seu joinha, se inscreva para você continuar recebendo essas notificações, tá bom? Para esse vídeo se tornar recomendável, né, na internet. Nós estamos lendo o capítulo 17 desse livro, a hereditariedade e ambiente. Você acredita que o ambiente que nós construímos em nossa casa, para nossa família, para os filhos, ele pode também se tornar hereditário? Como assim? A gente fala só de doença, né? Peste, né? Ah, existe grande possibilidade de você ter câncer porque o fulano de tal teve câncer, é hereditário. E hábitos saudáveis, né? Como comidas, bebidas, alimentações, hábitos de trabalhar, se dedicar, não ter preguiça. Isso pode também influenciar na tua geração? Isso é importante, né? O poder da hereditariedade. Consideramos o poder dela, a influência das más companhias e do ambiente, a força dos maus hábitos. Podemos admirar que sejam tardios em corresponder aos nossos esforços pelo reerguimento. Interessante que os filhos herdam, né, as disposições dos pais, tendências, eles imitam o exemplo. Não adianta você falar, meu filho, faça isso, mas não, se você vê alguém errando, não faça, né? Principalmente você, o pai e a mãe, em que eles veem, né, como referência forte. Primeira decisão a tomar, como é que meu pai e minha mãe tomaram? Então, seja um bom exemplo, né? Principalmente no casamento. Se você está com desejo de separar, brigou com a esposa, tente reatar. O filho fica observando como é que você resolve esse problema. Você resolve o problema gritando, chorando, berrando. A melhor forma de resolver o problema é com sabedoria, né? E a sabedoria vem dos altos. E a mãe e o pai devem perceber que tanto hábitos como doenças, elas são adquiridas e são transmitidas para os seus filhos. Ok? As crianças devem evitar os maus hábitos dos pais. Então, se o pai tem maus hábitos, como de fumar, beber, o homem tem que parar e beber, parar desses hábitos aí, para que seu filho não faça isso. Se não viu fumando, não veja nunca mais e para de fumar. Tá certo? Porque existe grande possibilidade do filho também virar um fumante. Outro ponto interessante aqui, hoje as doenças que nós temos hoje no nosso ambiente, elas foram inseridas pelos hábitos de nossos pais. Não adianta dizer que, né, não é, isso é comum, etc. Tal, mas todas essas doenças, nossa geração passada abriu uma brecha a qual nós estamos sofrendo. Outro ponto, questão de fumar, beber, tudo isso vai provocar doenças, né? Estimular maus hábitos, vícios da nossa geração. Por isso que é importante a gente cuidar desses vícios. São transmitidos para o nosso sangue é transmitido para o nosso filho. E quando isso acontece? Antes de nós casarmos, antes de gerarmos um filho, essas informações genéticas, essas predisposições de doenças, hábitos, pensamentos, proatividade. Isso para mim eu poderia falar para vocês em outro momento, como eu posso perceber isso nos meus filhos, mas isso eu vou falar em outro momento, tá bom? De maneira mais contundente. Estou falando só mais de maneira teórica, mas eu consigo perceber isso no meu dia a dia. Às vezes eu fico alegre demais por perceber que isso é uma grande verdade e eu tenho praticado, e muitas vezes também acabo entristecido por haver um vazio, por haver um abismo, né, entre a realidade que está escrita ali e a minha vida como ela está hoje. Então fico muito triste em pensar nisso. Mas é interessante, não é porque eu sou assim, meu pai foi assim, e eu adquiri esses hábitos errôneos de pecado, e eu vou continuar assim, pela fé, pela oração, pela consagração, isso pode ser mudado. A gente não deve se escravizar só porque o meu pai fumou, né, e eu adquiri esses hábitos, essas tendências, não é porque o meu pai era muito passivo, ele era muito reativo, né, só fazia quando era pressionado. Eu posso mudar esses hábitos, eu tenho buscado, né, isso constantemente. A fé, ela purifica as imperfeições herdadas. Então, nós
também temos que levar em consideração o ambiente que nós estamos vivendo. Se você está num ambiente hostil, perto da sua casa é um bar, tem prostituição, se tem parentes na sua casa ao redor que chamam muito palavrão, você tem que ter uma decisão de sair fora dali. Principalmente com relação à sua casa, ao seu lar. Ok? Fugir das más associações. Esse é um comentário que faz parte desse pacote, tá bom? Esse foi o resumo desse capítulo 17. É um conteúdo maravilhoso, confesso que tem sido uma benção para a minha vida e fico triste às vezes por não ainda estar praticando, mas desejo, pela graça de Cristo, que isso faça uma mudança na minha vida. Espero que também na sua você encontre esse conhecimento, encontre um espaço no seu coração, tá bom? Muito obrigado por sua companhia. Se inscreva em nosso canal mais uma vez. Essas são as palavras, né? Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu amigo, e até a próxima.